Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Vamos refletir um pouquinho hoje a respeito do nascimento. As datas festivas de aniversário sempre são motivos de alegria. Quando se celebra o aniversário, a vitória por mais um ano de vida, um ano de conquistas, um ano de vitória sobre as adversidades deste mundo, as adversidades impostas diariamente pela vida. Hoje já se fala que a história ou o ditado popular que se diz que é necessário matar um leão por dia para poder sobreviver, hoje está um pouco ampliado, porque além do leão, ainda tem que matar as cobras, os sanguessugas, os morcegos, existem outros animais, outros bichos aí que precisam ser combatidos dia a dia para que nós possamos vencer de fato, para que nós possamos completar um ano de vida em agradecimento a Deus, sendo dirigido pelo Espírito Santo, voltado à reflexão do que foi conquistado, o que foi alcançado durante aquele ano que passou. Agora, a celebração da data do aniversário, ela é algo que deve ser comemorado entre família, com os amigos, por todos aqueles que compartilharam aquele ano com você e ajudaram de alguma maneira, contribuíram de alguma maneira para as suas vitórias e para as suas conquistas. Então, ele é um momento de gratidão a Deus, de gratidão aos familiares e amigos, é um momento de gratidão pelas conquistas e vitórias e por todos aqueles que contribuíram para que tudo isso acontecesse. Mas a questão é, quantas vezes se pode nascer, renascer? Como que nós podemos ver isto de uma perspectiva bíblica? Quantas vezes nós podemos nascer? O texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 ali, ele diz que ao homem é dado o direito de nascer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Mas como que fica a nossa relação com Deus e a perspectiva do renascimento que tem que acontecer em nós todos os dias pela renovação da nossa mente, como o apóstolo Paulo coloca em Romanos, capítulo 12, falando que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas temos que transformá-lo pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é possível nascer e renascer muitas vezes a partir da mudança de pensamento, da mudança de mente, da mudança de postura de vida. E é nesse sentido também que o próprio Jesus fala para Nicodemos, para que aquele que quer entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Nicodemos até estranha, porque ele sabe que fisicamente é possível ao ser humano nascer uma vez só. E ele pergunta para Jesus, mas como pode acontecer isso? Por acaso a pessoa pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus fala, você é mestre em Israel e não sabe disso? É necessário nascer da água e do Espírito. O que significam esses símbolos? Nascer da água, nascer da purificação, com uma mente sadia, com um coração puro, com uma direção do Espírito Santo para a nossa vida. Nascer da água num processo de santificação e purificação. E de que maneira? Também nascer do Espírito, permitir que o Espírito Santo frutifique na nossa mente, no nosso coração, para que pelos frutos possamos nós mesmos nos observar o quanto já fomos transformados pelo poder de Jesus Cristo em nossas vidas. Então, é desta maneira que a Bíblia nos ensina nascer de novo. E aí sim, nós temos muitos renascimentos, porque a cada aprendizado, a cada mudança de postura de vida, a cada perspectiva de crescimento que eu tenho dentro da vida espiritual,
o meu nascimento e o meu renascimento vai acontecendo porque ele proporciona uma mudança diária de vida. Hoje eu tenho 58 anos de idade e certamente eu não sou o mesmo Ivan Fidelis de quando tinha 10 anos, de quando tinha 20, de quando tinha 30. Cada etapa da nossa vida, nós temos conhecimentos diferentes e por isso temos uma interpretação diferente, temos uma maneira diferente de observar a vida, porque tudo está condicionado ao conhecimento. É por isso que a palavra de Deus nos instrui para que nós busquemos conhecimento cada vez maior com as questões espirituais e com as questões pessoais também. Nós temos que nos conhecer pessoalmente através da Bíblia, mas também buscar conhecer a nossa pessoalidade, a nossa personalidade, a maneira e o propósito que Deus nos criou. Cada pessoa é diferente uma da outra, nós temos bases comuns de princípios e valores, de ética e de moral. Quando se fala da interpretação de vida cristã, nós temos para os cristãos os valores básicos que são comuns para todas as pessoas e a grande maioria deles são comuns à sociedade, independente de ser cristão ou não, porque como todos foram criados por Deus, então a base de ética, moral, princípio e valores vem da mesma fonte, Deus. Então, mesmo que a pessoa até seja um ateu, ele vai conservar muitos dos mesmos princípios e valores de ética e moral, com relação à fidelidade, com relação à integridade, com relação ao não fazer mal ao próximo, a não roubar, ao não matar. Não são apenas questões éticas e morais. São princípios e valores do reino de Deus que Deus colocou na mente e no coração de todo o ser humano. Então, até aquele que rejeita Deus, ele sabe que isso é condenável socialmente. E aí ele cumpre da mesma forma. Mas quando eu conheço mais de Deus, e é esta a instrução da palavra de Deus para nós, por exemplo, em Oséias 6:3, o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Também no mesmo livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, falta de conhecimento faz com que a pessoa sofra, com que a pessoa pereça, que a pessoa tenha uma vida mais complexa, mais difícil. Agora, quando a pessoa, mesmo que tenha menos conhecimento acadêmico ou conhecimento formal, mas tem um grande conhecimento espiritual, um conhecimento de Deus, um conhecimento de Jesus Cristo e se permite ser guiado pelo Espírito Santo, esta pessoa, ela vive bem, ela vive em paz, ela tem a sua provisão diária e é feliz porque ela conhece os propósitos de Deus para a sua vida. Então, o que nós precisamos conhecer? É bom ter conhecimento acadêmico, conhecimento humano? É claro que sim. Quanto mais estudarmos, melhor. Quanto mais estudarmos, mais crescimento nós vamos possibilitar à nossa mente, a nossa interpretação correta de vida. Mas, acima de tudo, eu tenho que permitir que o Espírito Santo me guie no conhecimento de Jesus Cristo para que eu entenda os propósitos de Deus, o Pai, na minha vida. E que eu seja transformado no dia a dia, e essa transformação é o que a Bíblia chama de renascimento. Então, eu tenho que ser transformado, renascer todos os dias para me tornar cada vez mais próximo a Jesus Cristo ao longo da minha jornada, ao longo da minha caminhada. Aqui em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, a partir do versículo 10, olha o que o texto diz aqui. O verbo estava no mundo, ele está falando de Jesus Cristo, nós já explicamos isso, essa expressão do verbo, logos, a essência de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo estava no mundo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, observe o que o texto está falando aqui, que Jesus Cristo, o Verbo, a essência de Deus, ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, né, entre a medida dele, ele foi o parâmetro da criação de todas as coisas, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. E isto parece estranho, mas isto acontece muito, inclusive nas relações humanas. Infelizmente, tem pessoas que se aproximam, passam muitos anos juntos e não se conhecem. Tem pais que não conhecem a essência do filho. Tem filhos que não conhecem a essência do pai. Tem marido que não conhece a essência da mulher e mulheres que não conhecem a essência do seu marido. Por quê? Porque apesar de conviverem e partilharem de uma vida juntos, não se dão a conhecer ao outro. Algumas pessoas são muito fechadas, são muito restritas, e outras pessoas também, por outro lado, não são tão receptivas. E isto impede o conhecimento, a aproximação. Mas Deus não é assim. Tiago fala que se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus, que a todos ele dá liberalmente. E de ninguém ele restringe conhecimento. Se você quer conhecer a Deus, volte-se para a Bíblia, volte-se para o estudo bíblico, peça para alguém com maior experiência ajudar a você a estudar a palavra de Deus, para que você conheça mais de Deus e mais de si mesmo. Este é o propósito do cristianismo. Para quê? Para que nós vivamos bem aqui e tenhamos a oportunidade de vida eterna. Tenhamos a salvação e a ressurreição em Jesus Cristo. Então, o texto ele diz aqui que Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Porque o mundo não se abriu para isso. O mundo criou expectativas em que Deus teria que ser da maneira que ele quisesse, assim como, infelizmente, acontece ainda nos nossos dias. Tem pessoas que, entre aspas, aceitam Jesus, mas o Jesus que ela aceita tem que ser do jeito dela, tem que fazer o que ela quer. Ela lê a Bíblia não para compreender a palavra de Deus, mas para justificar os seus próprios pensamentos e a sua própria interpretação de vida. E isso não pode acontecer para um cristão. Isto não pode acontecer no meio cristão. Nós temos que conhecer a Deus como ele é e nós temos que nos submeter à sua autoridade, ao seu senhorio, para que de fato ele seja o nosso Salvador. Nós temos que recebê-lo, não temos que fazer como o mundo em geral, que não conhece e por isso não recebe como Senhor, porque se ele não for o seu Senhor, ele não será o seu Salvador. Afinal de contas, todo mundo quer um Salvador, mas poucas pessoas escolhem um Senhor. Só que o senhorio de Jesus Cristo é um senhorio bom, justo, um senhorio de amor, que não nos traz peso, que não nos traz dificuldades. Ao contrário, ele nos traz benefício, alegria. É muito comum a expressão no rosto de uma pessoa antes e depois de Cristo, ser uma pessoa mais pesada, ter expressões faciais mais pesadas, mais carregadas, e depois que conhece a palavra de Deus, Cristo Jesus, e se torna templo do Espírito Santo,
ele tem uma expressão mais leve, ele tem um sorriso mais agradável, o próprio vocabulário muda, as relações humanas ficam diferentes e a percepção da vida passa a ser uma percepção de mais otimismo, no sentido de que a pessoa sabe que em Cristo, em todas as coisas, ela pode ser mais que vencedora. Então, é claro que isso vai mudar todas as perspectivas humanas. No versículo 11, João continua escrevendo e ele diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. O que era seu? Ele está falando do mundo. Jesus veio para o mundo, ele não veio só para judeus, ele não veio só para um povo específico, ele veio para o mundo. O mundo não conheceu, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O que é crer no seu nome? Crer no seu nome é crer na sua palavra, crer na sua autoridade, crer na sua justiça, crer nos seus ensinos, colocar em prática, reproduzir em si mesmo a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Isto é crer. Você crê no Senhor Jesus? A palavra de Deus nos diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que quer dizer isto? Se você crê no Senhor Jesus, você pratica os seus ensinos, as suas orientações, você se deixa ser corrigido pelas exortações e orientações bíblicas, e a todo momento você está crescendo em conhecimento, aprendizado e se aproximando cada vez mais de Jesus Cristo pelo Espírito Santo que está conduzindo a sua vida. E este conhecimento vai te dar o poder de escolha, que é esta palavra usada aqui nesse texto, é exousia, a palavra grega, que é o poder de escolha. Poder de escolha por quê? Porque fisicamente você não tem o poder de escolha. Você não escolhe nascer, você não escolhe quem é seu pai, não escolhe quem é sua mãe, você não tem poder de escolha na sua condição física, mas na sua condição espiritual você tem o poder de escolha. Você pode escolher quem é seu pai, você pode escolher Deus como pai e ele está pronto para recebê-lo e adotá-lo como filho. E esta é uma grande notícia. Você não pode escolher o seu pai humano, o seu pai biológico, mas pode escolher o seu pai espiritual. E aí, onde o texto de Romanos vai dizer que é por isso que nós, pelo Espírito, clamamos Abba Pai. Porque Abba Pai é uma referência ao Pai querido, Pai amado, que nos adotou. Então, nós fazemos esta referência de que podemos escolher o nosso Pai Celeste, como Jesus nos ensina a dizer, Pai Nosso que está no céu. Então, escolha o melhor pai que você pode escolher, que é o seu Pai Celestial. O seu pai humano você não pode escolher, você nasceu biologicamente dele, como diz o texto aqui, você nasceu da vontade da carne, mas hoje você pode, pelo Espírito Santo, olhando para Jesus Cristo, nascer espiritualmente pela vontade de Deus. É só você se aproximar e se entregar a Jesus Cristo, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Agradecemos por já ter renascidos na tua palavra, pelo teu Espírito, aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor abençoe de um modo muito especial cada irmão e irmã que está nos acompanhando, que o Senhor conceda da tua paz e direção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.